Bom, então, primeiramente, bom dia a todos. Me chamo Marcelo, sou analista de dados do CPET. Hoje o tema da academia será sobre randomização. Bom, só recapitulando o que nós vimos nas aulas anteriores, né? Então, nossa primeira aula foi com o Dr. Álvaro, segunda aula com a doutora Mirella, terceira aula com a doutora Rafaela, quarta aula com a doutora Amanda sobre os respectivos temas. E hoje eu vou mostrar um pouquinho para vocês sobre randomização. Só mostrar um pouquinho de como vai ser o segmento da aula hoje, tá? Então, mostrar um pouco o que é a randomização, viés de seleção, métodos de randomização, qual randomização devo utilizar e onde fazer essa randomização. Então, vamos começar com o que é a randomização, né? Randomização é um processo de alocação de participantes ao grupo de estudo, onde ambos têm a mesma chance de cair no grupo controle ou tratamento, né? GT ou GC, respectivamente. Então, vamos exemplificar isso utilizando isso aqui. Nós temos, então, participantes elegíveis, onde eu aplico uma randomização, eles vão ou para grupo tratamento ou para grupo controle, ok? Ok, tudo bem, Marcelo, entendi mais ou menos isso. E como eu sei que a minha randomização está funcionando? Então, se a tua randomização está sendo devidamente conduzida, nem o investigador, nem o participante consegue prever o grupo alocado, ou seja, não consegue interferir nessa alocação, né? Então, vamos usar um exemplo aqui do lado. A gente, então, tem grupo tratamento, grupo controle, tratamento, controle, tratamento, controle, tratamento, controle. Utilizando isso, eu já sei o que vem naquele quadradinho faltante, que seria o controle. Bom, o controle surgiu e eu consegui prever, e isso é um dos piores erros que pode acontecer na randomização, porque pode acarretar no viés de seleção. Então, dentro de viés de seleção, só uma definição, que ele é um erro sistemático, né, que resulta de participantes sendo alocados em grupo de estudo, utilizando suas características de baseline. Então, vamos parar e pensar que eu estou fazendo um estudo de uma droga, estou bem empolgado, e eu consigo prever que a minha próxima randomização será o grupo tratamento. Surge um paciente dos meus sonhos, que poderia explicar a minha droga, poderia explicar tudo, na minha cabeça poderia explicar tudo. Como eu sei que o próximo será tratamento, eu posso simplesmente correr lá, pegar, aplicar o termo, explicar, o paciente é elegível, tudo certo, ele aceita participar do meu estudo, eu vou lá, randomizo o tratamento. Ou seja, eu enviesei toda a minha análise daqui para frente, todo o meu estudo daqui para frente. Eu comprometi a randomização. Com isso, lá na frente, se eu não tivesse feito isso, poderia mostrar resultados diferentes, mostrar que a minha droga não é eficaz, como provou, ou ao contrário. Embora a gente pense que viés de seleção ocorra em ensaios não randomizados, né, mas pode ocorrer em ensaios randomizados sim, principalmente se você tem tudo certinho, seu método de randomização está certo, está adequado, mas pode haver uma falha na ocultação e alocação da ordem desses pacientes, tá? Da lista de ordem desses pacientes. Ok, mas o que é essa lista de alocação que a gente fala? A lista de alocação é a maneira como eu vou dizer que tem que ser feita a randomização. É a maneira como eu possivelmente vou passar para o meu computador fazer. Então eu tenho aqui que se for do sexo feminino e tiver maior que 50 anos, ele tem que ir para o grupo tratamento. Se ele for do sexo feminino maior de 50 anos, ele também tem que ir para um outro grupo, que é o grupo controle. Mas o porquê que isso tem que acontecer? Porque eu tenho que manter equilíbrios. Então eu estou dizendo para o meu computador que ele tem que fazer isso. Então ele tem que manter equilíbrios constantes. Só um exemplo de uma lista de alocação. Ok? Então vamos prosseguir. Métodos de randomização. Bom, será que é o cara e coroa? O famoso cara e coroa, que é utilizado até em jogos de futebol, né? Que a gente vê lá que joga a moedinha para cima, caiu o cara, você escolhe o campo, você escolhe se vai começar com a bola ou não. Pensamos isso para dentro da medicina. O paciente internou, eu vou lá, coleto o termo de consentimento, como a gente viu em aulas anteriores da academia da pesquisa, coleto, faço tudo certinho, agora preciso randomizar o paciente. Eu sou cego no estudo, chego pro carinha do lado, dou uma moeda e falo, ó, você joga a moeda, se cair cara, faça a dispensação da medicação e assim por diante. Vocês acham que isso realmente é viável? Eu acredito que não. Então, fazer a randomização ela é muito mais do que jogar uma moeda pro alto. Ela envolve técnicas, envolve softwares e tudo mais. Por isso existem métodos e tipos de randomização. Nós temos randomizações simples, em blocos, estratificadas e adaptativas. Vamos começar com a simples, né?
Obviamente, o próprio nome já diz, ela é simples e por isso ela é uma das mais utilizadas, né? Por ser simples e também por ter um baixo custo de implementação. Vamos pensar, né, como ela é feita. Eu posso pedir para o computador gerar números aleatórios, assim como a gente vai na casa lotérica, pode pedir para que gere números aleatórios para que a gente jogue o nosso jogo e assim por diante. Nós podemos pedir para o computador fazer a mesma coisa para nós criarmos grupo tratamento e grupo controle. Então vamos analisar com um exemplo abaixo, onde eu estabeleço que meus números menores ou iguais a 4 são grupo controle e maiores que 4 são grupo tratamento. Me surge essa lista. Ok, essa lista ela é gerada para cada paciente que entra no estudo. Ou seja, esse é o primeiro paciente. Ele entrou, ele é número 6, grupo tratamento. Chegou um próximo paciente, faço de novo essa lista de alocação. Ele vem e me gera o número 8, que é o grupo tratamento, e assim por diante. Ok, a gente viu tudo isso, a gente já viu como ela é feita, mas será que eu estou mantendo equilíbrio? Será que isso está certo? Quando a gente passa para analisar, nesse exemplo em específico, eu gerei 11 números aleatórios para cada paciente que internou e tudo mais. Então, eu mantive 8 grupos de tratamento e 3 grupos controles. Ou seja, eu noto nitidamente uma assimetria dos meus grupos, né? Eles não estão equilibrados em termos de indivíduos. Então, a gente consegue ver essa desvantagem da randomização simples, onde que para tamanhos amostrais menores, né, ou menores que 100 no caso, há essa simetria nos grupos. Para que a gente consiga comprovar ainda mais, que vocês acreditem em mim no que eu estou falando, a gente rodou uma simulação em R, onde a gente colocou para números de 10 pacientes, 25 e 50. Olha a simetria de ambos, tanto o grupo controle quanto o tratamento. E agora olhe para os de baixo, para o número de 100 pacientes, 1.000 pacientes e 10.000 pacientes, como ainda há um pequeno desequilíbrio, mas é pouco, comparado aos de cima. Então, isso foi feito uma simulação para que a gente consiga comprovar essa ideia. Tá? Ok, surge então a randomização em blocos. A randomização em blocos ela é um método de randomização que, ao invés de, como a gente estava vendo, a randomização simples, que você randomiza o paciente individualmente, agora a gente vai randomizar o paciente dentro de blocos, né? Então, a gente pode trazer como exemplo do nosso livro-texto, que a gente está utilizando para as aulas de agora, 24 participantes, onde foram divididos em 6 bloquinhos de 4 participantes, sendo esses compostos por 2 grupos, né, tratamento, e 2 no grupo controle. Agora, até faço uma brincadeira, tentem fechar o olho e imaginar como que seria essa randomização, né, já que ela é em bloquinho. Como que ela deveria ser? Se você fechou o olho e pensou que ela seria assim, você imaginou certo, porque ela é dessa maneira. Você tem vários bloquinhos, né? No caso aqui são 6 blocos, de 4 participantes em cada bloco. Constatando então, grupo controle, tratamento, e diferentes etapas aqui para o lado. Então, com isso, coisas que eu não consegui ter com a randomização simples, eu estou tendo com a randomização em bloco, que é o equilíbrio dos grupos. Né? Então, eu tenho 2 grupos controles e 2 grupos tratamentos. Se eu somar tudo isso, eu vou ter 12 tratamento e 12 controle. Correto? Então, isso a gente consegue constatar uma grande vantagem da randomização em bloco, né? Que no final do meu estudo eu vou ter 50% dos pacientes alocados em controle e 50% alocados em tratamento. Caso o seu estudo acabe antes do previsto, né, tenha um problema na amostra, o desequilíbrio é baixo, tá? Então não vai ter um desequilíbrio como a gente estava tendo na randomização simples. Mas também é uma desvantagem. E essa desvantagem é que se o seu estudo não for cego, se os pesquisadores souberem o tamanho dos blocos e também souberem a atribuição do paciente anterior, a gente vai entrar na mesma linha que a gente viu anteriormente, que é o viés de seleção. Tá? Porque isso compromete a ocultação das listas e tudo mais. Ok, então vamos explicar um pouquinho sobre a randomização estratificada. Tá? Pode ser que tenha gente que esteja pensando, né, que tem muita gente ainda que pensa que randomização estratificada é mesmo que bloco, né, mas ela é comumente associada, né, pelo simples fato que eu vou usar características da minha linha de base para efetuar a randomização. E quando eu falo que eu vou utilizar características da minha linha de base, eu já estou dividindo meus pacientes em bloquinhos, né? Então, pacientes do sexo feminino, maiores que 50 anos, menores que 50 anos, para fazer a randomização. Então, a gente consegue esse equilíbrio e também o equilíbrio da nossa randomização. Vamos pegar como exemplo isso aqui. Nós temos, então, 24 pacientes,
onde temos 12 com doenças leves e 12 com doenças graves. Eu vou aplicar a randomização dentro deles e surge então os bloquinhos, né? São 6 bloquinhos, 3 para cada lado. No final, eu vou ter então 12 grupos tratamentos e 12 grupos controles. Levando em consideração as características de doença, nós temos 6 leves e 6 graves para ambos os grupos. Ok? Então eu consigo ter um melhor equilíbrio do meu tamanho, né, dos meus grupos, onde vai levar em consideração a questão do bloco, e também das características de cada paciente. Ou seja, no final, quando for fazer a análise, tudo isso vai estar bem comparado e bem comparativo para a gente fazer a análise. Perfeito. Né? A gente consegue ver um equilíbrio, a gente viu que utilizando esse método a gente mantém o equilíbrio, porém, se a gente utilizar muitos extratos, pode ocorrer os desequilíbrios e comprometer a análise. Por isso, eu coloco aqui como um alerta que utilize poucos extratos, tá? Então faça a utilização de poucos extratos, até 3 extratos ali no máximo, né? Ou menos que a sua metade da amostra. E também, de preferência, use variáveis dicotômicas ao invés de fazer um ponto de corte para variáveis contínuas, ok? E vamos entrar então na randomização adaptativa, tá? Ela é uma randomização bem robusta, tá? Porque ela vai levar em consideração mais fatores da linha de base, em consideração, e também ela vai utilizar mais ainda o fator da sua randomização do paciente anterior para ser feita agora. Então, ela é mais complexa, tá? Ela utiliza de fatores de computação e de pessoas que entendam de programação para que seja feita essa randomização, e por isso a gente tem como vantagem que ela acomoda mais riscos basais e também utiliza o equilíbrio dos grupos. Tá? Mas uma desvantagem é que realmente ela é mais complexa e você precisa de profissionais que entendam melhor da área de programação e tudo mais, para que te ajude e auxilie nesse quesito. Perfeito. Né? A gente viu todas as randomizações, a gente viu brevemente como elas funcionam e tudo mais. Então, qual que eu devo utilizar? O que eu devo utilizar como randomização? Né? Então, sendo bem breve com vocês, se a randomização for para ensaios grandes, qualquer uma serve. E até mesmo pode ser uma randomização simples, por ser mais barata e ser simples. Né? Mas já que para ensaios pequenos, um método não é totalmente adequado, nenhum método é totalmente adequado. Né? Isso o livro nos trouxe e a gente consegue ver pela figura. Então, se a sua amostra for menor que 100, se ela não for menor que 100, pode fazer uma randomização simples. Se ela for e existir extratos, não existirem extratos que você queira fazer da sua linha de base, pode ser feita uma randomização em bloco. Caso ainda assim você queira fazer com existências da sua linha de base e existe menos de 2 variáveis, né, de covariáveis que você queira utilizar, faça a randomização estratificada. Caso contrário, uma randomização adaptativa é aconselhada a vocês. Ok? Perfeito. E aonde eu devo fazer essas randomizações, né? O que eu tenho que fazer, aonde eu tenho que procurar, quem procurar. Então, até mesmo uma brincadeira, tenha junto de vocês, sempre que possível, estatísticos e cientistas da computação, tenham eles como seus melhores amigos, tá? Porque eles vão indicar locais ou até mesmo criar esse sistema de randomização para você, sempre seguindo o seu delineamento, ok? Mas, como fonte de curiosidade, vou trazer para vocês aqui, brevemente, alguns softwares que fazem isso, que são capazes de fazer isso, tá? Temos o Python, tá? Ele cresce bastante, ele está crescendo bastante no meio da computação, principalmente na estatística também, ele é super capaz de fazer isso. O R, como a gente viu, que fez a simulação para a gente da nossa randomização simples e tudo mais, que cresce bastante com tudo isso das randomizações para estudos. Nós temos o Stata. O Stata ele é principalmente utilizado para randomizações simples, por gerar números aleatórios, tá? Assim como o SPSS e tudo mais. E nós temos o REDCap, o famoso REDCap. O REDCap ele é um software bem robusto e bem específico para a área de pesquisa clínica. Ou seja, se você tiver na sua instituição, por favor, utilizem, porque ele é muito legal. Ele é importante porque ele mantém a sua ocultação e alocação e mantém todos os princípios da randomização, te dando ajudas e tudo mais para que sejam feitas as randomizações. Existem outros softwares, e aqui eu coloco até que na internet, entre outros softwares, e também faço o adendo que no CPET, quando a gente fez o estudo do trial da cloroquina, a gente criou o nosso próprio meio de randomização.
Então isso é muito importante. Ele foi um meio bem robusto, utilizando blocos permutáveis, ou seja, dificultava completamente. Ninguém conseguia prever o que ia acontecer e por isso foi uma bela análise quando a gente pegou para fazer. Então, aconselho vocês que tenham do lado, então, sempre seus amiguinhos estatísticos e cientistas da computação, que tudo ocorrerá bem, tá? Não tenho muito mais o que falar para vocês, ele é um tema um pouco curto, eu só quero agradecer a atenção de todos vocês e eu encerro. Muito obrigado, pessoal. Só adicionando, principalmente para o pessoal que está começando, o grande trunfo de você poder fazer um experimental é você poder fazer que você pode fazer a intervenção de uma forma viciada, que você vai ter mais pacientes com um determinado fator que pode influenciar no desfecho num grupo comparado com outro. Sim. E aí aparece a tal da randomização. O objetivo principal é gerar ou ter uma alta probabilidade de poder termos nas duas cores, ou nas três, eventualmente, a igual distribuição dos fatores em estudo que não seja a intervenção, igualmente distribuído nas duas cores, que possa, consequentemente, aumentar a robustez, e que a tua conclusão, o teu desfecho está relacionado com a única coisa que era diferente, que era o fator de estudo, porque todas as outras variáveis estão bem distribuídas no todo. E isso a gente consegue demonstrar na nossa tabela. Isso. Eu gosto muito daquele exemplo ali, fiquei imaginando em alguma das minhas aulas de biologia, quando eu trazia uma caixa de moedas que eu tenho em casa, eu tenho uma caixa. Você viaja atrás de um monte de moedas de países diferentes, tem uma caixa lá que deve ter umas 1000 moedinhas. Não vale grande coisa. Aquela outra que você gerou. Foi no R que você gerou os grupos. Então, quando eu jogo aquela minha moedinha 10 vezes, eu tenho a intenção de que ela caia 5 caras e 5 cores. Mas se eu jogá-la 100 vezes, 10 vezes, 100, eu vou ter uma distribuição gaussiana, né? Muito provavelmente 5 e 5 vai ser o meio, mas 5 e 5 vai ser mais ou menos 37% das vezes. Isso, ela segue, na verdade, uma distribuição Bernoulli, né? Por ser sim ou não, cara ou coroa, né? Então, também, se assemelha a uma distribuição gaussiana, mas por ser Bernoulli, né? Sim ou não. Sim ou não. Isso. Mas o número de vezes que vai dar 5 é mais ou menos isso? Isso. É que quando a gente joga para a lei dos grandes números, né? Que é o fator da lei dos grandes números, ele mostra isso, que quanto mais repetições a gente fizer, mais chances lá na frente de a gente ter 50 e 50, né? Então, quanto mais... Não, ok, como você fez aqui. Isso. Mas eu estou imaginando assim, eu faço um experimento, jogo 10 vezes. Ele dá 4 e 6. Isso. Eu faço um segundo experimento, ele dá 6 e 4. Eu faço um terceiro experimento, ele dá 7 e 3. Eu faço um quarto experimento, ele dá 5 e 5. Eu faço um quinto experimento, ele dá 9 e 1. Eu faço um sexto experimento, ele dá 5 e 5. Se eu fizer 100 experimentos, mais ou menos em 37% das vezes, ele vai dar 5 e 5. Isso. Né? E nesse teu experimento, que foi um deles só, que você jogou 10 vezes a moeda, ele gerou 6 e 4. Exato. Ele gerou uma simetria. Como eu não posso fazer no meu experimento 100 experimentos de 10, se eu posso fazer um de 10, é melhor eu fazer um bloquinho, para que eu possa gerar ao redor de 5. Você vê no seu segundo experimento, você fez uma vez só. Isso. Você jogou 25 vezes a moedinha para cima e ela caiu de 7 aqui. 7 caras e 18 coroas. Isso. Né?
muito heterogêneo. Então, se você fizer 100 vezes 25, muito poucas delas, ao redor de 37, talvez um pouco mais de 25, você tem que me ajudar aí, mas a mediana dessas diversas intervenções deve dar 25, 12, 13. Mas você vai ter muitas vezes que você pode cair numa extremidade dessa, ou eventualmente até um outlier dessa, e aí o que você faz? Então, por causa disso, você tenta fugir da randomização simples, quando o número de pacientes que você vai incluir é relativamente pequeno, a chance de você criar simetrias na tua amostra e, consequentemente, na tua distribuição de variáveis é muito grande. Né? E aí nós estamos vendo, quando a gente fala de 25, só do número de doentes. Mas cada um desses pacientes, eles tinham um sexo, eles tinham uma idade, eles tinham um IMC, eles tinham uma história de hipertensão arterial, eles tinham uma história de DPOC, eles tinham um número tão grande de variáveis que foram distribuídas que às vezes o número é igual, mas a distribuição de hipertensão não foi igual. A distribuição de IMC não foi igual. A gente tem que estar sempre olhando, não só fazer a randomização, garantir que a randomização é certa, mas estar olhando que o grande objetivo da randomização é ter uma distribuição bastante igual, aleatória para os dois grupos, mas balanceadas, equilibrada nas duas curvas dos dois grupos. Quando você faz uma randomização em blocos, você ainda assim está garantindo de que o número de doentes é mais ou menos semelhante entre os dois. Mas tem uma série de outras variáveis que a gente não controla. Se algumas variáveis são importantes, como, por exemplo, o sexo, eventualmente a idade, você pode fazer um pouco mais do que isso. Pode, além de blocos, criar algumas estratificações. Eu não posso ter mais homens do que mulheres no outro grupo. Ou eu não posso ter doentes com doença leve muito mais do que no outro grupo. Então, você primeiro estratifica e depois você faz a randomização em blocos. Você já está garantindo que duas variáveis estarão igualmente distribuídas nas duas cores. Mas ainda assim, um número pequeno de doentes, a chance que você tenha desequilíbrio, uma série de outras variáveis que não foram estratificadas a priori, é bastante grande. Portanto, é preciso demonstrar, principalmente na nossa tabela 1, que isso foi feito. E, eventualmente, depois, nas nossas análises, fatores de confusão que possam estar associados com os desfechos, análise estatística para poder avaliar se esse desequilíbrio pode ter tido um impacto no desfecho, que não é intervenção. Certo? Certíssimo. Eu acho legal aquela história do que é a randomização. Né? Acho que você colocou isso legal. Randomização não é você distribuir de forma igual, não é nada disso. Randomização é, naquele momento que o paciente será alocado para um grupo ou outro, ele tem iguais chances de ir para um grupo. Tem igual chance de ser alocado ao grupo de tratamento naquele momento. Já fui muito mais inocente que eu sou hoje, continuo sendo. Mas acho que a Mirella lembra. O primeiro ensaio randomizado que eu tentei fazer, quando não existia nada escrito, não existia condição de ética de pesquisa, nada, foi fazer um estudo com tridil sublingual. Como é que é o nome do tridil sublingual? Como é que é? O isordil sublingual. Porque o isordil ele relaxa toda a musculatura lisa. Então ele é bom até para cólica nefrética.
tratar a cólica nefrética, dá para tratar a cólica gastrointestinal, cólica biliar, dá para tratar asma. Ele relaxa a musculatura disso. Então ia ser legal, né? Pegar os dentes com água e colocar um predil sublingual. Então, aí veio, a gente pegou um saquinho preto, colocou uma bolinha preta e uma bolinha branca. E a gente chacoalhava aquilo, deu o primeiro dentinho, caiu na bolinha preta. Depois o predil sublingual e desmaiou. O segundo caiu a bolinha branca. Ok. Aí, o terceiro, chegaram dois juntos. Um mais jovem e um mais idoso. A gente olhou para os dois e disse assim, não, acho que esse mais idoso vai desmaiar. E a gente abriu, daí deu a bolinha branca, e não pediu. Já entendeu. Aí acabou o estudo. A senhora é inocente, né, cara? Enfim, isso para poder fazer uma caricatura, exemplificar que você não pode saber quem é que vai ser o próximo doente para poder escolher qual vai ser a terapêutica. Esse é o pecado da valorização, precisa estar escondida. Acho que é isso que garante que ao longo do processo de alocação, que vai crescendo a tua amostra, você tem iguais chances de ter doentes muito semelhantes nas duas coisas. Volta esse dia que a gente tem que comprovar isso. O que mais? Acho que era isso para poder começar aí a discussão. Quem quer comentar e fazer perguntas para o Marcelo? Acho que, de novo, parabéns. Mas o processo de randomização é uma coisa muito legal, né? Acho que de todas essas estratégias, é óbvio, por isso que a gente consegue muito mais fácil de comprovar, além da intervenção em estudos clínicos, é muito mais fácil da gente conseguir realmente estabelecer causalidade e tudo mais, porque a gente tem um processo aí de controle de confundidores a priori para além do óbvio, que é que um tenha intervenção e o outro não. Então, pensando em todas as possibilidades de controlar confundimento a priori e a posteriori, acho que a randomização talvez seja a que torne mais realmente com mais igualdade, não pouca diferença, com menos diferença entre os grupos, mas é bem legal isso que o Trauber falou, de que é no momento da inclusão, né? E aí, não necessariamente que eles vão evoluir de forma diferente dali para frente só por conta da intervenção. De ocorrer outras coisas que também possam gerar algum tipo de desbalanceio na amostra, enfim, mas a randomização, ela garante isso e traz uma análise muito mais simples, né? Depois, justamente, a gente sempre fala, né, que traz muito mais difícil de delinear, mas muito mais fácil de analisar, justamente porque todo esse controle foi feito a priori, entre outras coisas. E aí a gente não precisa ficar controlando tantos confundidores, coisas assim. Parabéns, você. E mais? Queria dar parabéns para o Marcelo pela aula, foi muito boa, muito clara, a gente conversou um pouquinho também antes da aula. Eu já estava sabendo, já deu spoiler. Eu acho que o meu comentário, na verdade, vai ser principalmente em relação para os residentes também, para lembrar que o sigilo de alocação é diferente do cegamento, né? Então, às vezes, isso fica um pouco confuso na cabeça. Então, lembrar sempre que o sigilo de alocação é não conseguir prever em que grupo o paciente vai ser randomizado. Eu posso ter um estudo que eu garanto o sigilo de alocação, mas que é um estudo aberto. Depois eu vou saber qual o braço do paciente caiu, se é intervenção ou não. Então, só pensar como duas coisas distintas e que fazem parte de fases diferentes do processo do estudo, né? O sigilo de alocação está falando ali em prever a randomização e o cegamento ele vai vir um pouquinho depois. Depois que foi randomizado. Acho que esse é o meu comentário. O que são blocos permutáveis? Pode.
andar entre eles, né? Então, garantindo que eles sejam equilibrados. Que ela falou na ocultação, né, dos blocos. De repente você sabe que os blocos são em 4, o estudo é aberto, você sabe que o quarto paciente vai receber um determinado. Você prevê. Para poder editar isso, como é que faz, Marcelo? Coloca A gente... aí. Opa. Aqui? Não, daí, tipo, é o que a gente vai conseguir prever, né? Isso. A gente consegue prever, nesse caso aqui, mas com blocos permutáveis, eles podem... Deixa eu voltar só um pouquinho para frente. Isso tudo é aberto, né? Então, eu vou ter garantia de saber quantos blocos são, mas então alguns pacientes eles vão andar entre os blocos, né? Para garantir não enviesar meu estudo. Então, você não consegue prever onde eles vão estar. Então, esse carinha aqui pode vir para cá e assim por diante, para não ter problema. Ou seja, você pode randomizar o paciente do bloco 1, depois randomiza o segundo, ele vem do bloco 2. E assim por diante. E você abre alguns blocos que possam ser randomizados, né, a priori. E a grande característica também é você colocar mais blocos do que você Os blocos não pretende, são né? sequenciais. Exato, tem que colocar mais blocos. Por exemplo, se a gente quisesse colocar 6 blocos, coloca 8 e aí você tem essa garantia de não conseguir enviesar o seu estudo. E aí, o legal é que, por exemplo, como o Marcelo colocou um exemplo de blocos de tamanhos iguais, né? Isso. E blocos permutáveis, e pacientes com posições permutáveis dentro de cada bloco, né? Então, são blocos sempre de 4, em que eu tenho ordem diferente em cada bloco. Mas a gente pode ter também tamanhos diferentes na sequência de randomização. Então, além deles serem permutáveis, assim, eles têm... Alguns começam com 2, outros com 4, outros com 6, e essa sequência também permuta dentro de cada um deles, para realmente não ser possível identificar. Por isso que a nossa randomização foi tão boa, que a gente não conseguia prever, não tinha que fizesse. Porque o nosso, além de ser assim, ele era de tamanhos diferentes. E na verdade, quem vai randomizar não sabe se está randomizando num bloco que são 2 casos, ou se são 4, ou se são 6. Na verdade, isso nunca não se sabe, ninguém sabe. Na verdade, nem quem faz o programa sabe. Porque ele gera o processo e isso não gera uma lista prévia. Porque se gerar uma lista prévia, essa lista pode vazar, né? E aí, se essa lista vazar... Então, a randomização ela é feita automática. Essa é outra característica que é legal de ser descrita no ensaio clínico, né? Que ela foi uma randomização em blocos de tamanhos permutáveis, tal, desenvolvida centralmente, né? Quando tem vários, centralmente por um software, no momento de geração sequencial, no momento da randomização, sabe? Para garantir que, assim como foi o nosso, por exemplo, o Guilherme não sabia qual era o próximo da lista, né? A gente não sabia. Você cria condições dentro do sistema que façam com que, se aquele bloco for de tamanho tal, ele tenha chance ou de diminuir ou aumentar. Então, você cria essa condição e, consequentemente, tem uma grande randomização. E quando ela é feita estratificada, além dos blocos, cada extrato pré-estabelecido tem uma lista, assim, permutável igual. Bem, o amadurecimento completo é quando eu conseguir dominar isso aí tudo com o nosso grupo de habilidades. E a gente poder daí fazer a randomização adaptativa. Exatamente. Tempo real, tudo certinho. Era magnífico. Muito bem. Alguma coisa a mais? Alguma coisa? Só agradecer. Lene? Eduardo, para a gente que está começando, isso é muito bom, foi muito didático. No sentido para a gente que não teve esse contato ainda, poder compreender isso é o tipo de informação que para a gente muda completamente a leitura do artigo. A partir do momento que a gente consegue também abrir mais críticas ao processo de desenvolvimento e propriamente das conclusões do artigo per se. Então, acho que bem notado isso do ponto de vista didático. Começa a fazer alguns links também. Eu estava usando a aula de hoje, estou fazendo à tarde.
E já estava revendo ali, eu vou fazer o artigo sobre os programas de melhoria em sepsis. Ele critica alguns pontos do Survival Sepsis Campaign, e um deles lá ainda são as metas do estudo de River. Daí ele justifica no artigo, e um dos pontos do artigo do River ser contestado, questionado, é justamente pela questão da randomização. Então, agora, vendo essa aula faz sentido para mim, porque uma das falhas da randomização, né, uma das falhas metodológicas, e como ele não fez uma boa randomização, ele selecionou pacientes menos graves, né, e ele aplicou, foram pacientes menos graves para ele aplicou a intervenção, muito provavelmente isso interferiu no resultado que teve uma mortalidade mais baixa. Você pode fazer alguns links, sim, sei lá, pelo menos eu interpretei dessa forma.